Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo novamente, com muita alegria entrando na sua casa, no seu lar. O programa ABC do Espiritismo sempre trazendo em pauta as mensagens pertinentes à obra básica ou alguma obra subsidiária do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos estudar uma página do Livro dos Espíritos, que é o nosso livro mãe, é o nosso livro principal que nos traz toda a base da nossa doutrina. Mas antes de começarmos a falar contigo, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em iniciarmos mais um programa ABC do Espiritismo. Rogamos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre Maior, a nos amparar, a nos iluminar neste programa. E a iluminar também a cada telespectador, a cada ouvinte que se propõe a nos acompanhar, que propõe a estar conosco, refletindo e meditando a respeito do Espiritismo. Sejam muito bem-vindos a mais um programa. André, quais são as perguntas que nós elegemos para estudar hoje com o nosso telespectador da TV Mundo Maior? Nós estamos no livro 2º, capítulo 1 dos Espíritos, no seu item 7º, Progressão dos Espíritos. Na questão 114, Allan Kardec questiona: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Resposta: os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. É interessante que nós percebemos que toda a obra de Allan Kardec está de acordo com a obra de Jesus. Porque o próprio Jesus diz para nós: viestes do pó e para o pó retornarás. Nós nascemos simples e ignorantes. É isso que Jesus diz para todos nós. E Kardec pergunta: nós somos criados bons, maus? Temos que nos corrigir aqui na Terra? Como é que funciona esse processo? E os Espíritos dizem que nós temos a oportunidade da reencarnação, aonde é através da reencarnação que cada um de nós vamos alcançar o apogeu. O que quer dizer isso? A nossa evolução. Então hoje, por exemplo, nós falamos do mundo. O mundo está em violência, mas não poderia ser diferente. Primeiro, nós estamos matriculados num mundo chamado mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra. O planeta Terra hoje, ele está inserido no mundo de provas e expiações. O que é isso? Quer dizer que o mal ainda impera sobre o bem. Vamos nos adentrar no mundo de regeneração, onde o bem vai imperar sobre o mal. Bom, mas em que momento? É Deus que define esse momento? Não, somos nós. Lógico que existe o chamado uma programação celestial. Mas quem tem que fazer essa reforma íntima, esse trabalho, somos nós, né, Luiz? Deus nos deu a oportunidade de existirmos e nos deu o livre-arbítrio. Se eu vou utilizar bem utilizado ou se eu vou ainda me manter na senda da ignorância, é uma escolha pessoal e intransferível. Eu apresento este programa, por exemplo, com meu pai. Eu não posso, por mais que eu ame, ajudá-lo retirando os seus problemas karmáticos. Muitos não sabem, por exemplo, que o meu pai tem apenas e tão somente uma vista, já que ele teve descolamento na vista no olho esquerdo. Por mais que eu ame, não posso transferir esta carga para mim. O que me cabe é orar, pedir a Deus e apoiar com o meu amor e com o meu carinho. A evolução se dá do mesmo modo. Eu posso ajudar, mas compreendendo que eu também tenho limites e que a única pessoa que eu devo, de um modo ostensivo e enérgico, mostrar que está no caminho equivocado, é para a minha própria economia espiritual. Eu devo ter uma autoanálise, um autoconhecimento para que eu não venha me comprometer conforme as minhas más tendências e amanhã queira culpar a Deus, aos obsessores ou este ou aquele por conta de algo que não deu e não saiu do modo que eu gostaria.
Questão 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição ou da felicidade prometida. É interessante, aqui Kardec já se adentra de uma maneira bastante profunda ao fazer uma pergunta muito inteligente, se aprofundando a questão evolutiva, e os espíritos vêm com respostas magníficas, não é? Saímos do estado animalesco, primitivo, para o estado angelical, de plenitude evolutiva. Logicamente, tudo isso pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Talvez essa pergunta me faz sempre falar nas minhas palestras o quanto essa reencarnação eu tenho amado muito a Deus. E quanto mais eu estudo, mais eu amo a Deus. Porque eu compreendo que as dores que eu estou vivendo hoje é um processo de resgate. Compreendo que Deus não quer o meu sofrimento. Deus me deu algo chamado livre-arbítrio. E é através desse processo que eu vou alcançar minha evolução ou eu vou continuar estacionado na minha ignorância e nas minhas vicissitudes. Então, alcançar a evolução na Terra para depois continuar em outros mundos, logicamente vai também, novamente, requerer de nós esforço. Ah, mas que mensagem linda! Jesus também disse, não turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, ide prepará-las, quando estiver preparado, vireis para buscar, para estar comigo. Olha que interessante, André. Tudo que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que nós lemos no Livro dos Espíritos, na codificação, nós vamos ver que foi Jesus que trouxe para nós. Quando eu leio esta pergunta em especial, se os espíritos já foram criados destinados à maldade, destinados à bondade, e nós vemos que temos o livre-arbítrio, o poder de escolher, eu me lembro de uma viagem que nós podemos efetuar, tanto no Brasil quanto em Portugal. Vamos pegar o estado de São Paulo, por exemplo. Às vezes nós temos duas rotas numa viagem que vamos fazer. Uma é uma estrada, autoestrada, pavimentada, segura, com 2 ou 3 mãos para ir, 2 e 3 mãos para vir, com acostamento, longas retas, em que dá para andarmos mais rápido e mais devagar conforme o nosso gosto. Paralelo a essa estrada, tem uma outra estrada que não tem portagens, não tem pedágios, mas é uma estrada simples, sinuosa, com buracos, sem qualquer asfalto decente para andarmos. A escolha é nossa. Aquela estrada, dependendo da hora, se eu parar ali, eu não vou ter alguém para me socorrer, mas eu economizo o preço dos pedágios, das portagens, no final das contas, eu saio ganhando economicamente falando. A evolução é assim também. Às vezes nós olhamos muito para a economia do tempo, a economia espiritual, a economia disso, a economia daquilo, e no final da encarnação passamos grandes apuros desnecessariamente. A vida é uma escolha. Conta Emmanuel que a evolução de Jesus se deu em linha reta. Muitos escolhem o caminho da bondade, o caminho da autoiluminação desde o início. Outros, igual nós, vai enveredando pelo caminho do materialismo, vai enveredando pelo caminho das vicissitudes, como o orgulho, a vaidade, a prepotência. E depois nós somos convidados a retornar à casa paterna, como está na parábola do filho pródigo, desapegando,
removendo, tirando para estarmos limpos espiritualmente falando. Então o princípio de todos nós foi o mesmo. Mas por que o Chico é o Chico e eu continuo no meu grau evolutivo? Porque Chico se esforçou, o Chico se dedicou. E nós? Será que não devemos pegar o seu exemplo e também nos dedicarmos, também seguirmos, também caminharmos? Agora a escolha está em nossas mãos. Na questão 115A, Kardec questiona: segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças, ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Resposta: sim. A comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estendem ao infinito. Lógico, tudo na vida decorre do nosso esforço, da nossa dedicação. Quem se esforça mais, recebe mais. Isso é natural. Se nós procurarmos mais conhecimento, nós vamos ter, logicamente, uma vida apreinada dentro daquilo que nós estamos colocando como objetivo. Se nós levarmos a vida frauteando, como falamos no vulgo popular, não é levar a vida de qualquer jeito, logicamente nós vamos ter só insucesso. Então tudo depende de nós, né, André Luiz? Tudo depende de nós. Tudo depende das nossas necessidades e das nossas vontades. Jesus disse: não tem como agradar todo mundo. Ou você segue a Deus ou você segue a Mamon. Mamon é a representatividade do materialismo. Em momento algum, o Espiritismo faz apologia aos votos de pobreza ou aos votos de riqueza. Não é para pegarmos o que temos e deixarmos para os outros ou acharmos que está tudo certo. Não. Sem recursos materiais não nos mantemos. Sem recursos materiais não mantemos a nossa família. O que o Espiritismo nos adverte é: só cuide para não se tornar um refém do que o mundo te emprestou. E na segunda parte vamos dar continuidade nessa temática. Ok, André, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Fala um pouquinho, nós temos um convite para o nosso telespectador. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. O nosso DDD é 19, já que estamos na região de Campinas. O número é 997782794. Se você reside fora do Brasil, acrescente mais 55. Nós vamos encerrando então o primeiro bloco com o programa ABC do Espiritismo. Não sai daí não, já retornaremos com esse conjunto de perguntas que Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos para falarmos um pouquinho de como nasceu o Espírito, se Deus criou o Espírito mau ou o Espírito bom. Vamos continuar no segundo bloco. Já voltamos com o nosso programa. Queridos amigos, nós estamos voltando com o nosso programa ABC do Espiritismo. Você sabe que esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós gostaríamos então de dizer que o nosso programa hoje é especial. Nós estamos falando do Livro dos Espíritos, que é essa obra magnífica que Allan Kardec, através dos benfeitores espirituais, trouxeram para todos nós. O que nós estamos estudando nesse programa, André? Nós estamos estudando a progressão dos espíritos. Mas antes de eu continuar a leitura, eu gostaria de convidar o telespectador para ajudar a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, as Casas André Luiz. Nós sabemos das dificuldades de manter uma rádio no ar, uma TV no ar, mas se você nos ajudar, se torna mais fácil. Entre no site tvmundomaior.com.br e lá você tem algumas formas de ser um sócio, um parceiro, um colaborador. Toda ajuda, por menor que ela seja, se torna muito para este projeto. Relembro também que eu e o nosso querido Sérgio Vilar temos um canal no YouTube, a TV A Caminho da Luz, que é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, dirigido pelo nosso querido Sérgio. Então, quem quiser acompanhar outros estudos que nós temos, além dos programas aqui pela TV Mundo Maior, você é o nosso convidado a conhecer youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal e habilite o sininho, que é para receber as nossas notificações. E o nosso WhatsApp é 19
que estamos na região de Campinas, 997782794. Mande a sua mensagem, a sua dúvida, a sua sugestão, o seu oi, o seu muito obrigado, ou mesmo a sua participação, que ela é muito bem-vinda para nós, tanto para mim quanto para o Sérgio. Dando continuidade, Allan Kardec questiona na pergunta 116. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar. Porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? Vamos relembrar que a primeira pergunta que nós estudamos hoje desse capítulo é se Deus criou o homem bom ou criou o homem mau, ou se o homem se torna bom pelo seu esforço. Logicamente, essa pergunta que agora Allan Kardec faz, ela vem mostrar para todos nós algo importante. Por quê? Porque nós carregamos ao longo de muitos séculos, trazido por uma ideia de uma igreja tradicionalista, aquele momento de que existe o céu e o inferno. Ou seja, se você for bom, você vai para o céu. Se você for mal, você vai para o inferno. Hoje é até difícil nós tentarmos compreender tudo isso, como é que se prega isso, já que nós tivemos na história da humanidade até mesmo papas que pregavam isso e que foram pessoas que tiveram até e cometeram épocas gravíssimas na história da humanidade, como como escravos, como a Inquisição, como as Cruzadas. Lógico que também aqui não queremos fazer nenhuma crítica, nenhuma religião, porque quem estava por trás dessa religião no passado, com certeza também fomos nós, não é? Então, é importante nós elencarmos isso. Agora, os espíritos dizem para Kardec que o inferno não existe, não é? Não existe um inferno eterno. Existe, geograficamente falando, existe o estado do céu, o estado do inferno, temporariamente ligado à nossa consciência. É por isso que você, quando está num dia bom, você diz assim: ah, eu estou hoje no céu. Tudo está transcorrendo maravilhosamente bem. Aquele dia que as coisas começam a dar tudo errado, uma coisa vem atrás da outra, a gente vai se chateando cada vez mais. Alguém pergunta: como é que você está? Ah, hoje está o inferno. Tudo está dando errado. Então, esse estado de céu e inferno, o que os espíritos vêm dizer é um estado consciencial, ou seja, da nossa consciência, André. Olha que coisa interessante. Com certeza. Como nós vemos também que a pergunta de Allan Kardec ela é uma pergunta muito feliz, como as 1018 ou 1019 que compõem este livro. Kardec pergunta: aquele espírito mau. Então, nós temos exemplos inúmeros de pessoas que estão recalcitrantes ainda na maldade, na perversidade. Eles, para toda a eternidade, continuarão a ser quem eles são? A espiritualidade diz não. Mas é importante dizer que a espiritualidade também não dá um prazo para quando eles irão se tornar bons. Uns podem levar séculos, outros milênios. Tem espíritos recalcitrantes da época do Cristo que continuam na mesma senda da perversidade hoje e que vão para outros mundos inferiores, porque aqui já não será mais a habitação para eles. Então, a evolução ela é pessoal. Deus não pode chegar e falar assim: a partir de hoje o André será um espírito santificado, um espírito bem-aventurado, um espírito evoluído. Eu tenho meu tempo. E tem muitos que estão literalmente há milênios, conforme a cronologia, a contagem do tempo de nós, a humanidade, caminhando no mal. E vem de encarnação em encarnação na condição de políticos, chefes religiosos, cientistas, e vem trazendo inovações das drogas, e vem trazendo inovações na roubalheira, no desvio, no descrédito da fé, ao ponto de nós vermos, por exemplo, a Europa, com muitos países, ter uma incredulidade a Deus tamanha, por conta dos maus hábitos cometidos pelos chefes religiosos. Então, são aqueles mesmos que de tempos em tempos aqui vêm. Aqui estão, como nos diz um pouquinho,
e não tudo, mas um pouco, no livro Libertação, em que André Luiz fala daquela cidade estranha. Interessante, né? Eu acho que esse comentário seu foi muito feliz, porque realmente alguma pessoa pode perguntar, mas e se Deus quiser, pode tornar alguém bom? Não. Mas Deus não é o Pai? Sim. Mas Deus criou um conjunto de leis, que nós chamamos leis imutáveis, aonde dentro dessas leis não há preferência. Não há exceções. Preferência, exceções, são situações criadas por nós, na nossa ignorância. Deus criou um sistema tão justo de ação e reação. Para cada ação tem uma reação. Para cada plantio tem uma colheita. Então, se nós plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se eu até hoje plantei coisas ruins e continuo plantando coisas ruins, o que é que eu vou colher? Isso é muito bacana estudarmos essa lei que nós chamamos de leis imutáveis criadas por Deus. Continua Allan Kardec, agora na questão 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Resposta: certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente segundo o seu desejo e a submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que um rebelde? Lógico, a pergunta é uma pergunta inteligente, arrematando tudo aquilo que a espiritualidade vinha dizendo. Kardec tinha esse poder de síntese, Kardec era um professor, diga de passagem, um dos professores mais renomados da sua época. E ele realmente faz uma pergunta onde os espíritos sintetiza de maneira brilhante que a nossa evolução depende de nós, ponto. Talvez todas as perguntas e as respostas que lemos até agora, por mais que os espíritos tentaram rodear uma situação para nos mostrar uma realidade, nós então chegamos à conclusão que essa resposta é a resposta que realmente nos faz compreender essa situação. Definitivamente, quem faz com que nós alcancemos a evolução somos nós. Ponto. Não tem vírgula. Talvez, porém, quem sabe, não existe nada disso. É ponto. A evolução depende do nosso esforço. E para comentarmos um pouco mais, na forma de última pergunta do programa de hoje, Kardec questiona na 118. Os espíritos podem degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Nós observamos aqui que Kardec ele pergunta como é que fica a situação daquele que quer evoluir? A espiritualidade diz, depende só dele. E aquele que está num grau evolutivo, ele pode retroceder? A espiritualidade diz não. Ele pode estacionar. A partir do momento que ele chega, por exemplo, na forma hominal, ele não tem como voltar à forma vegetal, mineral ou animal. Um exemplo dos reinos que compõem a vida humana. Nós observamos claramente este ponto que Kardec nos deixa, mostrando para todos nós que se nós pararmos no tempo, não deixa de ser um retrocesso. Por quê? Toda a minha volta está evoluindo. Materialmente falando, espiritualmente falando, moralmente falando. E se eu paro no tempo, é como se eles fossem para outras matérias, outras salas, outros estágios, e eu tenho que novamente fazer aquele porque parei no tempo e no espaço. Então a espiritualidade fala, não volta, não regenera, no sentido de você chegar a uma evolução e retroceder, mas só o estacionar também é um prejuízo. É muito interessante isso, porque no movimento espírita muitas pessoas nos procuram para conversar sobre isso. Olha, convivi com uma pessoa há 20, 30 anos, e depois ela, de repente, se mostrou uma pessoa que eu não conhecia. Ela teve um retrocesso. Ela se tornou uma criatura animalesca, primitiva. É um engano seu. Primeiro que o conjunto de vicissitudes que nós temos intimamente, ninguém conhece, a não ser nós. Diga de passagem, nem nós muitas vezes conhecemos aquilo que somos capazes. Por isso que Sócrates, o precursor do cristianismo, já dizia, conhece-te a ti mesmo. É um convite para nós nos conhecer.
Então, às vezes, eu sempre comento isso numa palestra sobre a família. A pessoa vive 50 anos juntos e, de repente, tem uma grande decepção. E a pessoa diz, o meu marido ou a minha esposa retrocedeu. Não, não retroagiu, não. O que ocorre é que nós não sabemos o que passa na cabeça do outro. Às vezes nós ficamos 50 anos juntos e ninguém conhece ninguém. Intimamente eu não sei o que é a minha esposa. Eu tenho 30 anos de casado, conheço a minha esposa, mas eu não conheço-a perfeitamente. Como ela também não me conhece. Ela não sabe o que transita pelo meu pensamento. Ela não sabe os meus desejos íntimos. Ela não sabe muitas coisas que estão ligadas às minhas mazelas. Como assim também eu não as conheço profundamente o que se passa no seu pensamento. Então, na verdade, não é que a pessoa retroagiu, é aquilo mesmo. Nós somos uma condição de vicissitude, né, André? Com certeza. Por isso que estamos aqui para evoluir, crescer e aprimorar. André, faz o convite então só para a pessoa ter um acesso ao nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 19, porque estamos na região de Campinas, 997782794. Queridos amigos, vamos encerrando mais um programa ABC do Espiritismo, agradecendo a sua audiência. Temos recebido muitas mensagens, vou fazer palestra, recebo muitos abraços e é isso que me faz esse esforço de estar sempre levando uma mensagem a você. Um beijo carinhoso no seu coração e até a semana que vem. Muita paz, muita luz, muito amor. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.